Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Este que vos fala é o irmão Gerson, da cidade de Juiz de Fora, mais precisamente do Instituto Betel, da sala infantil, onde o nosso trabalho, nossa obra social, nosso trabalho para Deus, para Jesus, é com crianças, adolescentes e jovens. Nós estamos estudando este livrão aqui, conhecido como Bíblia Sagrada. Essa é uma versão traduzida por João Ferreira de Almeida, de 2006, já está bem utilizada, bem surrada, tem muitas anotações em várias partes, tem páginas coladas, já está sendo muito bem utilizada. Eu iniciei o estudo da Bíblia Sagrada em 1999, já tem muitos séculos. Nós estamos estudando aí o livro de Gênesis. Antes de iniciar, nós vamos fazer uma oração. O irmão já está um pouco gripado, uma gripe alérgica aí. Eu estou mexendo com os móveis lá no trabalho e tinha um mofo, eu limpei o mofo e o mofo me deu uma reação alérgica e eu tomei um remédio, já estou bem melhor e os trabalhos não podem parar, certo? Senhor nosso Deus, eu te agradeço por essa manhã, por esta quinta-feira, dia 30 de janeiro de 2025. Que nós possamos agradecer a Deus por mais um dia, mais uma chance em que os nossos olhos se abriram e a gente tem a capacidade de fazer alguma coisa diferente pelas nossas vidas, pelas vidas das pessoas à nossa volta, que a gente consiga entender os propósitos de Deus em nossas vidas, que a gente entenda que nós somos humanos e nós precisamos ser um humano um pouco melhor, para que a gente deixe aí o nosso legado neste mundo, nesta escola, para que as gerações futuras consigam ser gente. É a oração que nós fazemos nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Certo? Eu vou mandar aqui uns abraços aqui muito especiais aqui. Um abraço especial para o Marquinhos. O Marquinhos, poxa vida, é uma amiga em comum, falou sobre o projeto. O Marquinhos apareceu aqui um dia. E o Marquinhos hoje é uma das pessoas que mais ajuda a gente aí, juntamente com várias outras pessoas também, como o Afonso, o André, a Rita, o Edmir, o Edinaldo, a Luciene, uma galera aí, o Silvio da Agropecuária, o Fernando da Padaria. São pessoas muito boas aí que estão conosco aí. Tem outras pessoas, Jéssica Lopes, e tem uma turma boa aí. Deus abençoe todos vocês aí. Um abraço para o Diego, o Ulisses, o Guilherme, o João Ítalo. Você conhece o João Ítalo? Eu conheço o João Ítalo. O Ismael está passando uns dias com a mamãe. Ismael, dá um jeito de vir embora. Nós estamos com saudade de você. Brincadeira, o Ismael é um menino muito bom. Está passando um período com a mamãe dele. A Sulamita é uma jovem de 12 anos, que tem participado aqui das atividades aqui. Ontem ela esteve conosco, eu falei o nome dela tudo errado. E olha que eu tinha acabado de perguntar o nome dela, eu falei tudo errado, me perdoa, não me pegue na hora da saída. Um abraço também para o Gabriel, para a Maia, a Noemi, cabelo de fogo, ô Noemi, Deus abençoe. A Emily, a Lana, a Alicia, a Bia e o Henri. O Ryan, um abraço especial para a irmã Nilda, para toda a sua família. O Alexandre de Oliveira, Jéssica de Oliveira, o G ama vocês. Um abraço muito especial aí também para a tia Simone Betel, dona do meu coração, minha esposa. Vou fazer um coraçãozinho para você e os nossos maravilhosos inscritos aí. No dia de hoje, 242. Deus abençoe todos vocês aí. Eu esqueci de notar até a última pessoa que se inscreveu. Eu vacilei aí, depois eu vou olhar lá. Eu vou mandar um abraço especial para você, tá? Eu esqueci de anotar. A cabeça do irmão Gerson está cheia de coisas. Então é isso aí. Deus abençoe os nossos inscritos aí. Se você puder nos ajudar com a sua inscrição, nós já ficaremos aí muito agradecidos aí. Porque a gente corre um bom risco de conseguir um patrocínio, um padrinho que irá nos ajudar aí todos os gastos que a gente tem aqui no Instituto, certo? Então é isso aí. A leitura de hoje se encontra em Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 9, certo? Agar no deserto. Lembra da Agar? Eu falei sobre ela aí. O que acontece? Deus faz uma promessa a Abraão,
ainda era Abrão, certo? Abrão e Sarai, e eles teriam um filho, o filho da promessa. Agar e Abrão e Sarai se precipitam. A Sarai oferece a Agar, sua serva, para Abrão. Ele teve um esforço muito grande para se deitar com a moça. É uma serva egípcia, aí, talvez uma escrava, né? Eles usam a palavra serva. Muitas vezes o servo é um escravo, o escravo é um servo. E aí ela fica grávida. E aí começam a aparecer aí uns conflitos aí, né? Isso é normal, tá, gente? Isso é normal de acontecer, porque imagina que você é casado e você tem uma mulher que está debaixo do seu teto e essa mulher não é sua esposa e ela está grávida de um filho seu. Com certeza não vai dar legal. A ideia não é muito boa, né? Então vamos seguir aqui a leitura. Gênesis capítulo 21, versículo 9. Sara viu que o filho de Agar, o Ismael, não é o nosso Ismael não, tá, gente? É o Ismael da Bíblia. A egípcia, Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, zombava de Isaac. O Ismael era mais velho, o Isaac ainda era pequeno. Disse a Abraão, deita fora esta escrava e o seu filho, pois o filho desta escrava não herdará com o meu filho. A gente faz as besteiras, a gente, eu, você, nós, os humanos. E aí a gente toma essas iniciativas de tentar corrigir da nossa maneira e a gente acaba cometendo injustiças ainda piores. Existe hoje uma situação conhecida como pensão alimentícia. Basicamente, o homem engravida uma moça, uma mulher, e aí o relacionamento não dá certo e a moça tem que se virar com tudo, cuidar da criança. Se ela estiver estudando, ela tem que parar de estudar. Se ela estiver trabalhando, ela tem que parar de trabalhar. Ela vai ouvir piadinhas dentro da família, dentro de casa, na sociedade. O homem não, o homem, as coisas, tudo continua normal. Ele continua jogando futebol, ele continua trabalhando, ele continua estudando. E aí ele dá uns trocados. Esses trocados, a justiça deu o nome de pensão alimentícia. Eu não sei como uma mãe, uma mulher, consegue criar um filho com R$ 150, mas são as injustiças que nós cometemos aí. E a gente acompanha isso aqui, a gente sabe muito bem que é assim, porque a gente acompanha aqui a maioria das nossas crianças, dos nossos adolescentes aqui, as mães, né? As mães têm que se virar, as mães do Brasil, não só do Brasil, tá? Do mundo todo aí. As mães solteiras aí, elas são guerreiras aí, tá? São guerreiras, a gente tem orado por essas mães, a gente tem orado pelas crianças aqui, nossas crianças têm passado aí por coisa que criança não precisava passar, mas infelizmente acontece. O que a gente pode fazer é aqui no Instituto dar o nosso apoio e orar e ensinar essas crianças, esses adolescentes a orar, a pedir a Deus para fortalecê-los, para que eles cresçam pessoas direitas aí. Versículo 11. Pareceu isto muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Então, com certeza o Abraão ficou pensativo, né? Poxa vida, tem que mandar a Agar embora com o menino, né? Poxa, mas me parece que não é legal. Mas ele manda embora assim, tá? Deus, porém, disse a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Então, a princípio, dá a entender que ele para refletir, e essa reflexão ele entende que é a voz de Deus falando com ele. E aí, mas também o filho desta serva faria uma nação, porque ele é da tua descendência. Os descendentes de Ismael, se eu não me engano, são os árabes, tá? Se eu não me engano, são os árabes. E hoje lá ainda em volta ali no entorno ali do Oriente Médio, praticamente
todo mundo é inimigo ali, o pessoal não se entende ali até hoje. Mais de 4.000 anos depois. E o pessoal ali ainda está batendo cabeça. Versículo 14. Então se levantou Abraão de madrugada, não esperou nem o dia amanhecer, era de madrugada, tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-o sobre os ombros dela. Também lhe deu o menino e a despediu. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto. O Abraão é muito legal, né? Ele pega uma mulher, uma criança, na madrugada, dá ela um saco de pão e uma garrafa d'água, um odre de água, uma garrafa de água, e fala assim, tchau, hein? Boa sorte. Gente, Deus tá... É só a misericórdia divina, tá? Porque como com uma mulher dessa, com uma criança, um menino, parece que o Ismael nessa época que estava com 13 anos, um jovenzinho, um adolescente, eles não têm o termo adolescente, né? Pelo menos nessa época não existia o termo adolescente. E aí ele sai para o deserto com uma sacola de pão e um odre de água errante pelo deserto. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. É isso, nós somos capazes de fazer isso. Ah, mas é filho do cara, mas a mulher era serva, né? Mas a gente... E pensa que Abraão era rico, tá? Ele tinha condição de ter dado ela muito mais coisa, ter mandado alguém ir com ela, mas não, simplesmente vai lá, boa sorte, que Deus te ajude, e na verdade Deus vai ajudar, tá? Deus está sempre intervindo aí na nossa vida para que a gente consiga continuar a nossa trajetória, porque se não fosse Deus, a história humana já teria finalizado, tá? Jesus veio aqui para que a história continuasse, a história está continuando, porque se não fosse Jesus, se não fosse o próprio Deus, o Senhor da história, a gente já tinha, nós mesmos já tínhamos consumidos aí. Consumido a água do odre, colocou o menino debaixo de um arbusto e foi assentar-se em frente dele a uma boa distância, como a de um tiro de arco. Olha que interessante. Pois dizia que eu não veja morrer o menino. E sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Então ela colocou o menino sentado debaixo de um arbusto na sombra, à distância de um tiro de arco de flecha, né? Soltou uma flecha. E o menino provavelmente deve ter ficado pensando nisso futuramente, porque isso vai falar aqui mais para frente. A água acabou, eles iam morrer de sede, e aí ela sentou mais à frente e levantou a voz e chorou. A gente, quando passa por essas dificuldades, a gente realmente vai reclamar, vai chorar, vai pedir ajuda lá de cima, com certeza. Quem nunca passou por dificuldades financeiras, quem nunca passou por problemas de saúde, por problemas de relacionamento, problemas no trabalho, na empresa, né? A gente está sempre passando por essas situações aí. Versículo 17. Ouviu Deus a voz do menino, brandou o anjo de Deus a Agar desde o céu, dizendo-lhe, o que tens, Agar? Está fazendo uma pergunta para ela. Não temas, Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Então ali já é a intervenção divina. Mais uma vez, Deus tendo que agir, porque nós, os humanos, os bonitos humanos, cabeçudos como somos, estamos sempre praticando injustiça até com as pessoas que são próximas de nós. Aqui no caso, o menino que é filho de Abraão aqui. A única coisa que ele tinha era uma garrafa d'água e uma sacola de pão. Versículo 18. Ergue-te, levanta o rapaz e toma-o pela mão, pois dele farei uma grande nação. Então Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço e foi encher de água o odre e deu de beber ao rapaz. Interessante que a água acabou, mas ela conserva o odre, a garrafa, ela guarda a garrafa, mesmo parecendo que ainda alguma coisa do passado, né, do convívio lá com o Abraão, ainda fazia parte da vida deles aqui, porque ela conserva o odre. E quando Deus faz ela abrir os olhos, ela vê que é um poço, ou seja, ainda há esperança. Mesmo que a gente esteja passando por um deserto, a gente tem que estar tentando sempre nos levantar, porque para sair do deserto
É preciso caminhada, e ela conseguiu abrir os seus olhos e viu que havia um poço. Conseguiu encher o odre de água, deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu e, habitando no deserto, foi flecheiro. Olha que interessante. A mãe ficou numa distância de um tiro de arco de flecha, um tiro de flecha, e o rapaz com certeza deve ter ficado impressionado com essa história que a mãe provavelmente deve ter contado, e quando ele cresce ele se torna flecheiro. Ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Porque como ela era egípcia, o menino era também descendente de egípcios, ela conseguiu aí uma esposa para ele da terra do Egito. Versículo 22. Naquele mesmo tempo, então ao mesmo tempo que estava acontecendo essas coisas com Agar e Ismael, Abimeleque, com Ficol, o chefe do seu exército, lembra do Abimeleque, esse que ia fazer relações com a Sara, mas Deus interviu? Disse a Abraão: Deus é contigo em tudo o que faz. Agora jura-me aqui por Deus que não mentirás a mim. Então eles fazem um pacto, fazem um juramento, fazem um acordo entre eles. Nem é meu filho, nem é meu neto, segundo a bondade que te fiz, me farás a mim e a terra onde peregrinaste. Respondeu Abraão: eu jurarei. Acabaram de fazer um acordo aqui. E muitas vezes, gente, se você fizer um acordo, toma cuidado com os acordos que você faz, porque muitas vezes a gente não cumpre os acordos, principalmente quando o assunto é Deus. A gente sempre vai deixar para depois, para outro dia. Hoje não dá, eu estou cansado, choveu, né? Ontem estava chovendo até bastante. Olha para vocês verem que coisa, tá? E a gente teve no nosso culto aberto à comunidade, 14 vidas, os meninos, as crianças, os adolescentes que estiveram conosco, o Diego, a irmã Nilda, o pessoal não se preocupou se ia molhar, mas vieram para o culto. E o culto foi uma bênção aí, Deus tem nos feito muita alegria, porque nós temos conseguido aí interferir positivamente na vida de muitas pessoas, inclusive nas nossas vidas também. A gente se sente bem realizando o trabalho que a gente está fazendo. A minha esposa já está ali se preparando para receber as crianças da manhã. Daqui a pouco, 7 horas, as crianças começam a chegar. E aí a gente já tem deixado aí as coisas bem adiantadas para que o trabalho seja de muita qualidade aí. Versículo 25. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Então ele tinha um poço. Esse poço já estava dando problema entre o pessoal do Abraão e o pessoal do Abimeleque. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isso. O Abimeleque parece que não estava sabendo de nada. Também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar nisso, senão hoje. Versículo 27, tomou Abraão ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Aí já é por causa do poço. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho, e perguntou a Abimeleque a Abraão: para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão, tomarás estas 7 cordeiras das minhas mãos, para que sejam em testemunho que eu cavei esse poço. Então eles já estão fazendo um segundo acordo. Eles já fizeram o primeiro acordo para que ambos se respeitem meu filho, meu neto, minhas gerações. E agora eles estão fazendo um acordo por causa do poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ambos juraram ali, fizeram um juramento, e o nome do poço ficou conhecido como Berseba. Versículo 32, assim fizeram aliança em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e ficou o chefe do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Gente, os filisteus, mais para frente, vai estar sempre arrumando problemas aí com os israelitas aí, ó, com os hebreus. Parece que a gente é especialista em quebrar acordos. Estão fazendo um acordo aqui agora e futuramente eles vão ter problemas de relacionamentos aí entre fronteiras, entre tribos, entre tudo que você imaginar.
plantou Abraão um bosque em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. Aqui parece que Deus recebe um título, né? Deus eterno. E o que é eterno? Algo que não tem fim, algo que é para sempre, algo que a gente não tem nem noção, né? Na filosofia estuda muito essas questões porque como que a gente entende que existe algo eterno, sendo que nós não somos eternos? Nem o planeta Terra é eterno, nem o Sol é eterno. Tem um prazo de duração. Mas a gente entende que existe algo que é eterno, algo que vai durar. E esse algo que é eterno, esse algo que vai durar é Deus. Vai ser para sempre, sempre esteve, sempre estará, sempre existirá. Não tem fim. Para nós, esse eterno, isso que é perfeito, isso que é elevado, a filosofia vai chamar isso de Deus, e nós, os cristãos, e até os não cristãos, as pessoas de outras filosofias religiosas, vão dar o nome de Deus. Gente, é uma pena, tá? Porque Deus não é nome. Deus é uma palavra, é um substantivo masculino que dá nome às coisas. Deus não é nome. Coloca um D maiúsculo para diferenciar de outras coisas, mas o nome que se perdeu a tradução, não se sabe ler, são 4 letras em hebraico. Yud, Re, Vav, Re em português, YHWH. Não sabemos ler essas 4 letras, para você ver o nosso grau de ignorância. A gente perdeu o jeito de ler o nome de Deus. Então a gente vai ter títulos, a gente vai ter. Vai estar escrito Senhor, em inglês muitas vezes vai estar escrito Lord, mas o nome mesmo a gente não sabe. Invocou ali o nome do Senhor. Qual o nome? Não sabemos. Não sabemos falar o nome. Então a gente usa Deus, a gente usa Senhor, a gente usa Rei Altíssimo, essas coisas aí todas aí, mas o nome a gente perdeu aí, certo? Versículo 34, morou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. O Abraão está sempre perambulando aí, né? Porque ele ainda está em busca da terra prometida, certo? Anota aí onde que a gente parou. Gênesis 22, Gênesis 22, nosso próximo encontro vai ser aí onde Abraão vai ser provado, tá? Gente, mais para frente, Abraão, vamos passar para Isaac, depois para Jacó, e assim a gente vai esmiuçando aí esse livro maravilhoso conhecido como Gênesis. Depois vem o livro de Êxodo, né? O Gênesis, ele é grande, tá? Ele vai até o capítulo 50. Então a gente vai ter muita coisa para falar. O Gênesis se encerra com a história de José do Egito aí. Então vamos encerrar com uma oração. Anota aí Gênesis capítulo 22. Agradecemos a você que está conosco, você que é nosso apoiador. Já falei os nomes aí no início do vídeo. Você que é nosso inscrito. Dá uma olhadinha aí também no canal da tia Simone Betel, nosso canal secundário, onde ela está postando aí os vídeos das crianças aí. Se você puder nos ajudar com a sua inscrição, nós vamos ficar muito agradecidos. E a gente está sempre colocando aí os trabalhos que são feitos aqui com as crianças, com os adolescentes e com os jovens. Gente, todas as nossas atividades aqui, as crianças têm um lanche de qualidade, sempre tem. Nós estamos concluindo aí a lista do material escolar, né? E os nossos apoiadores que nos ajudam aí com a alimentação. Algumas famílias recebem uma cesta de alimentos aí, e isso tem feito a diferença na nossa comunidade aí. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por mais esse dia, por esta quinta-feira, que o Senhor esteja aqui, aonde eu estou, no Instituto Betel, que o Senhor abençoe-me, abençoe a minha esposa, minha querida esposa, responsável aqui por este trabalho maravilhoso, que o Senhor possa abençoar nossos familiares, meu filho Alexandre, minha filha Jéssica. Deus abençoe os nossos amigos, os meninos que estão conosco aqui, a nossa equipe, nossa pequena equipe, que Deus abençoe eles, o carinho que eles têm aqui com o trabalho. Abençoe as crianças que vão entrar agora de manhã por estes portões, que nós possamos ter um dia abençoado, iluminado, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, que Jesus Cristo esteja conosco nesta manhã. É a oração que eu te faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus, até a próxima. Um abraço do irmão Gerson. A gente se esbarra por aí nessa plataforma conhecida como YouTube.
Valeu, gente. Deus abençoe.